تعيش الشعب كتعيش الإنسانية وفق المادة العملاء. نتيجة تدقيق أوراق القضية والمحاضر والجلسات، وقررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت. Votação para presidente dos Estados Unidos. Eleitores comparecem em massa às urnas em todo o país. Deu empate na primeira urna de vilarejo que tem tradição em votar no vencedor. Autoridades esperam por votação histórica na Flórida. E um bebê é a terceira vítima brasileira morta na guerra entre Israel e Líbano. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. A corrida à Casa Branca entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris se encaminhou para um final incerto. Nesta terça-feira, 5 de novembro, milhões de norte-americanos foram às urnas para escolher entre duas visões totalmente diferentes para o país. A eleição presidencial deste ano gerou uma corrida agitada à Casa Branca, com duas tentativas de assassinato contra Donald Trump, a retirada surpresa do presidente Joe Biden e a rápida ascensão de Kamala Harris. E neste dia de eleição tão aguardado, os horários de funcionamento dos centros de votações foram diferentes, levando em consideração os 6 fusos horários do país, que tem 50 estados, e o Distrito de Colômbia. Logo, nas primeiras horas do dia, milhões de eleitores foram às urnas. O candidato republicano Trump votou na Flórida perto do meio-dia. Ele permanece em Palm Beach à noite e participa de um evento de fim de campanha. Já a candidata democrata Harris votou antecipadamente via correio. Ela não teve a agenda divulgada para este dia de eleição, mas à noite deve participar de uma festa em uma universidade historicamente negra em Washington, D.C. E deu empate em uma pequena cidade onde votam apenas 6 eleitores. O local tem tradição de votar no candidato que vence as eleições. O dia da eleição aqui nos Estados Unidos começou em uma pequena cidade e deu empate. Dixville Norte fica no coração de New Hampshire e os 6 moradores têm uma tradição: votar à meia-noite. Logo em seguida, a contagem dos votos revelou que a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump ganharam 3 votos cada na primeira votação do dia da eleição. I think New Hampshire's a purple state, and I think it's very divided. I have been a Republican most of my life, but I find myself in conflict with the Republican Party at this time. So, as an American, I pledge allegiance to the flag. I pledge allegiance to the Bill of Rights, to the Constitution, to the laws of our country. I don't pledge allegiance to the president. A cidade tem a tradição de votar no candidato que vence as eleições, mas desta vez será preciso esperar. O tão esperado dia de votação aqui nos Estados Unidos finalmente chegou. Mas o que realmente preocupa os norte-americanos? A economia é o que importa para muitos, já para outros, os direitos reprodutivos. Eleitores de estados decisivos que votaram nas primeiras horas do dia responderam à pergunta. Confira. This election, I feel like the most important issue
is fixing our economy. I didn't grow up with much, like single parent household, so I know what it's like to struggle, and I wouldn't want that for anybody. Definitely groceries, definitely food, definitely rent, definitely utilities, for sure. The electric bill has been substantially higher. I think that the other countries kind of look at us a little weaker than they did at previous terms. I would say definitely it's like women's reproductive rights and just women's rights in general. I want the option to be able to have an abortion. I'm 24 years old. If I were to get pregnant right now, it would ruin my life. I have 3 daughters, and they will have children, I think, someday, and I fear for what may happen to them. I feel like women should be able to choose who they want to be and what they want to do. A gente lembra que esta é uma eleição acirrada e que a apuração pode demorar alguns dias. Poliana Andrade para o Brasil News. A seguir, eleições americanas. Autoridades esperam por votação histórica na Flórida. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Na Flórida, local de votação do candidato e ex-presidente Donald Trump, as eleições acontecem sem muitas ocorrências. A expectativa é de números históricos. Quem traz as informações é a repórter Lorena Gomes. Aqui na Flórida, esta terça-feira de eleições começou tranquila. Em Orlando, ruas com pouca movimentação, como se fosse um feriado. No estado, o único registro de intercorrência nos locais de votação até o início da tarde foi em relação ao banco de dados de eleitores. Para quem desejava fazer uma mudança de endereço do local de votação, enfrentou atrasos devido à interrupção no sistema. Quem foi votar não teve problemas. E essa eleição promete ser histórica por aqui. Mais da metade dos eleitores registrados na Flórida votou antecipadamente. Os números já foram bastante expressivos, por isso a expectativa para hoje é de uma eleição recorde. Além do voto para presidente, os moradores do estado votam em 6 emendas constitucionais. E por falar em eleições, você sabe como um presidente se elege nos Estados Unidos? A votação é bem diferente do Brasil. Confira. Para vencer uma eleição nos Estados Unidos, o candidato precisa conquistar pelo menos 270 dos 538 delegados dos colégios eleitorais do país. Cada estado tem um número específico de delegados, que varia de acordo com a população e o total de representantes no Congresso. Como o que vale ao colégio eleitoral, nem sempre o candidato mais votado pelo povo é eleito presidente. Dos 50 estados, 7 foram apontados nesta eleição como estados pêndulos, aqueles considerados decisivos. São eles: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Diferentemente do Brasil, o resultado pode levar vários dias. Em caso de empate ou ausência de maioria, quem decide é a Câmara dos Deputados, onde cada estado tem direito a um voto. No próximo bloco, no Brasil, bebê é a terceira vítima brasileira morta na guerra entre Israel e Líbano. O
açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. Uma bebê brasileira é a terceira vítima morta no conflito entre Israel e Líbano. A correspondente Arlene Balieiro está chegando com os detalhes dessas e outras notícias. Boa noite a todos, e essa notícia não vai agradar muito as crianças, viu? O Ministério da Saúde substituiu a vacina em gotinhas da poliomielite por uma dose injetável. A mudança passou a valer a partir desta segunda-feira e segue uma tendência mundial. Agora, crianças menores de 5 anos vão receber as 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses. A dose de reforço vai ser aplicada aos 15 meses. O que muda é que com a dose injetável não há mais a necessidade de uma dose de reforço aos 4 anos de idade, o que antes era obrigatório com a gotinha. E o Zé Gotinha vai continuar sendo o símbolo principal da campanha contra a polio. E agora a gente vai trazer um dado preocupante. A obesidade aumentou quase 300% entre os brasileiros adultos. Os números são de um levantamento feito pelo site R7 com dados do Ministério da Saúde. Nos últimos 9 anos, o número de pacientes com sobrepeso acompanhados nas unidades básicas e postos de saúde saltou de 3 milhões para 8 milhões e meio. Para a ONG Obesidade Brasil, a mudança no estilo de vida das pessoas contribuiu para o aumento. O Ministério da Saúde diz que promove ações de prevenção da doença, mas hoje a obesidade é considerada um dos maiores desafios da saúde pública no mundo. E sobre o conflito no Oriente Médio, o Itamaraty anunciou a morte de mais um brasileiro nesta segunda-feira. Desta vez, a vítima foi uma bebê de 1 ano e 2 meses. Ela foi morta depois de um ataque israelense que ocorreu no sábado em Beirute, capital do Líbano. A bebê é filha de um brasileiro. O avô, que mora no Brasil, disse que a família aguardava pela repatriação. Eles foram atingidos por um míssil quando estavam dentro de um carro. Até agora, o conflito no Líbano já causou a morte de 3 brasileiros, todos menores de idade. De acordo com as autoridades do país, mais de 2.800 pessoas já foram mortas desde o início do conflito no Oriente Médio. E ainda sobre esse assunto, aliviados devem estar os 213 brasileiros que saíram do Líbano e chegaram ao Brasil hoje, no 10º voo de repatriação da Força Aérea Brasileira. O avião pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Desde o dia 2 de outubro, a ação já repatriou mais de 2.000 brasileiros. Além de realizar os resgates, as aeronaves também são usadas para levar alimentos e medicamentos ao Líbano. A ação tem caráter continuado. Dos 21.000 brasileiros que vivem no país, 3.000 querem voltar ao Brasil. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Veja a seguir, palestinos e Gaza esperam cessar fogo do novo presidente americano. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão.
Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. A expectativa das eleições americanas ultrapassa a fronteira dos Estados Unidos. Em Gaza, palestinos aguardam a decisão com esperança de um cessar-fogo. Nádia mora em um acampamento com os 3 filhos na faixa de Gaza. Ela foi separada do marido em meio a um conflito em andamento há cerca de 1 ano. Ela e as crianças têm sido deslocados enquanto o marido permanece no norte de Gaza. A mulher de 37 anos tem apenas um sonho. We don't have hope, not even 1%, that the incoming US president would improve the situation. But at the end, we still have a glimmer of hope that they would be able to reach a ceasefire in the Gaza Strip. E a Rússia lança foguete ao espaço carregando dezenas de satélites, incluindo 2 do Irã. A Rússia lançou nesta terça-feira o foguete Soyuz, carregando dezenas de satélites. Alguns projetados para monitorar o clima espacial ao redor da Terra. Entre os 53 pequenos satélites, 2 são iranianos. Os principais equipamentos russos se tornarão parte de um sistema para monitorar o clima da ionosfera. Já os iranianos são de imageamento e de alta resolução e outros de comunicações. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.